pessoal, saudações tricolores, bem-vindos ao Leiteria do Castilho, a casa do tricolor raiz. Era para eu falar hoje de SAF, mas eu resolvi não falar porque a nossa classificação para as semifinais da Copa do Brasil mexeu com a gente. Então, mas está tudo pronto. Vou falar das 4 SAFs existentes, da nossa que vai existir, infelizmente, e mostrar que elas não darão certo. É uma questão de fazer conta só, mais nada. Conta simples, somar e subtrair. Mas isso é papo para amanhã, ou para depois de amanhã. Mas está pronto já, tá? Mas vamos falar do jogo de ontem, né? Ontem o Fluminense fez o dever de casa, passamos pelo Bahia, que é um dos 4 do Campeonato Brasileiro hoje em dia, mas é um time fraco. Você vê como é que o nível brasileiro de futebol está ruim. Esse time que a gente ganhou ontem está entre os 4 do Brasil. Poderíamos ser nós. Não teria nada demais se fôssemos nós. Porque o nível do campeonato começou muito. Nós terminamos em quinto as eliminatórias da Copa. Se fosse há 2 Copas atrás, nós íamos disputar a repescagem com aquele time da Austrália ou da Nova Zelândia. O que, convenhamos, é ridículo, né? É o que eu falei no último vídeo. Se a gente não tiver um camisa número 10, e pode chamar o Thiago Silva, pode chamar o Nino, pode fazer uma zaga tricolor, Nino e Thiago Silva. Vai resolver o nosso problema lá. Mas isso é papo também para outro vídeo. Vamos falar do nosso jogo de ontem? Ontem o Fluminense fez o dever de casa. Desde o início o Fluminense quis ganhar o jogo. Desde o início o Fluminense pressionou. Ontem nós tivemos 98 minutos de jogo. 48 no primeiro tempo e 50 no segundo. Nós mandamos no jogo, desses 98 minutos, nós mandamos no jogo 95. Só não mandamos os últimos 3, porque o Renato o Renato adora fazer isso, que é fazer um eletrocardiograma num jogo que agora está tranquilo, não está mais. Que é quando você tira o Canóbio, que estava segurando gente lá na frente, e bota o Ignácio e fala assim, vem Bahia. E foram 3 minutos de tensão para todo mundo, quem estava ouvindo o jogo, quem estava vendo o jogo e quem estava no Maracanã vendo o jogo. Porque é uma coisa de maluco a gente ficar nervoso porque é um jogo que está ganho contra um time morto, um time desfalcado e morto, totalmente desfalcado. E um time que jogou o tempo todo para não perder. Eles abdicaram de fazer um gol. Só poderiam ter feito gol naquela jogada do Kaique no último lance do primeiro tempo. Que o Kaique não conseguiu encobrir do jeito que queria e o Fábio foi lá e catou. Aliás, a única defesa do Fábio, o jogo inteiro. Mas o Fluminense entrou com vontade de ganhar. Ninguém pode falar que nisso. Jogou com vontade de ganhar, queria ganhar, merecia vencer. Mas o nosso primeiro tempo foi ruim, apesar de tudo isso. Porque o Renato, ele insiste, tá certo, é a convicção dele, a gente não pode discutir isso. Mas é uma convicção ruim, porque ele está insistindo com 3 volantes e a gente não cria absolutamente nada. Isso aí não sou eu que acho, a torcida inteira. Quem te vê o Twitter na hora, vê o grupo de Zap na hora, pô, cara, é impressionante. Todo mundo desesperado, porque, pô, por que eu não coloco o Lúcio? Por que eu não coloco o Ganso? Eu escrevi no Twitter, pode colocar o Lúcio e o Gancho. E o Ganso. Bota o Lúcio e o Ganso. Dá para colocar aí. O primeiro tempo do Canóbio foi ruim. Ele errou tudo. Embora ele tenha um pulmão e uma vontade que isso aí é inegável. Ele tem pernas pra caramba e tem pulmão pra caramba. Além de ser um cara forte, né? E ele no segundo tempo jogou bem. E foi um cara importante. Bateu um pênalti e fez o centro pro Thiago cabecear. E eu acho que o Thiago falou que foi uma jogada ensaiada, que eles treinaram muito. Aí eu fiquei vendo o gol. Só tem uma coisa que eu vi ali ensaiado. Ele fica livre. Por que ele fica livre? Porque tem um mané, deve ser o Freitas, porque é alto, que segura o cara que vai marcar ele. Aí ele cabeceia livre. Aliás, eu vi o gol, pensei que tivesse sido um frangaço. Mas não, a bola morreu do lado, sem chance pro goleirão deles. Mas o nosso primeiro tempo foi um primeiro tempo que a gente vê a estatística do jogo, vê o scout do jogo. Foi um primeiro tempo que o Fluminense mandou no jogo 70% contra 30% de posse de bola, 350 passes a mais, tudo a mais. Aí a gente vai ver chutes a gol
Mas foram 6 chutes a gol. Desses 6, 3 foram para dentro do gol. O primeiro foi, para mim, o mais perigoso de todos. Foi uma bola que o Canóbio foi na linha de fundo, no início do jogo, 10 minutos, por aí. Ele vai e tenta fazer o centro, o nego corta, aí a bola volta, aí o Guga vem e devolve para ele dentro da grande área. Aí ele mata e chuta. Mas chuta uma bola pererecando, bola difícil pra caramba de se pegar firme. Aí o goleirão espalma pro lado. A bola vem no pé do Serra, que nem mata, tenta devolver direto pro Everaldo fazer o gol, porque ia ser um gol feito, era gol, não tinha como perder o gol. Mas o cara conseguiu salvar o becão deles e botou para escanteio. Depois teve 2 canhões dados de longe em cima do goleiro. Um do Nonato e o do Thiago Silva. E teve a cabeçada do Thiago Silva também por cima da trave. Se vai no gol, o goleirão só ia ficar olhando, né? Porque não ia ter como pegar. Mas aí veio pro segundo tempo, o Renato fez o que a torcida estava desesperada. Aliás, eu e toda a torcida, nós estávamos desesperados de entrar com o Lima. Pô, vai trocar, vai tirar o Nonato, vai enfiar o Lima. A única substituição que a gente queria era o Ganso ou o Lúcio. Aí ele voltou com o Lúcio, mudou o time. O time ficou agudo, o time ficou rápido, e de um passe do Lúcio nasceu o primeiro gol. Aliás, um passe não, uma jogada muito legal. Que a bola é recuperada no meio de campo, o Lúcio dá no Everaldo, acho que é o Lúcio que dá no Everaldo, devolve para ele limpa para o lado esquerdo. Aí tem um cara do lado esquerdo, que eu não sei se é o Serna, mas ele não abre no Serna, ele abre para o René, que está entrando por trás do Serna, em facão. Aí o René, aí você vê que a sorte ajuda quem está merecendo, né? Porque se é o Marcelo que pega aquela bola ali, o Marcelo ia dar um bico para gol, um canhão para gol, porque ele tinha todo o ângulo para chutar. Ele não estava na linha de fundo, ele estava de frente pro gol. Meio inclinado, né? O Marcelo ia chutar no gol. Aí o René tenta centrar a bola. Aí, para nossa sorte, pro azar do Michel Araújo, ele vem para salvar a bola e estoura no braço dele, ele com o bração aberto. Bem pro alto, inclusive. Pênalti. Aí deu aquele medo em 48 mil pessoas no Maracanã e mais 4 milhões fora do Maracanã, ouvindo o jogo e vendo o jogo. Quem vai bater esse pênalti? Será que é o Everaldo? Não. Será que deve estar passando alguém aqui fora agora? Será que é o Everaldo? Não, porque o Everaldo estava todo mundo com medo. Vai ser o Thiago Silva, vai ser o Fábio. Aí o Canóbio pega a bola, bate de braço, aí caramba, vai ser o Canóbio. Aí o Canóbio bateu como se deve bater um pênalti. Para começar um chute a 300 por hora. Foi quase no canto, não foi no cantinho não. A sorte que o goleiro foi para um canto, a bola foi para o outro. Porque pênalti para mim é o seguinte: se eu fosse jogador de futebol, eu ia fazer que nem aquele goleiro que o Atlético Mineiro teve, tal do... Era um lourinho que usava uma fita branca na cabeça. Acho que ele era o uruguaio. O nome agora fugiu. Ele era batedor de pênalti oficial do Atlético nos anos 80. Ele botava a bola lá e ele batia. Sempre da mesma maneira. Na gaveta, no alto. O goleiro podia se adiantar, correr, pular, não ia pegar nunca. Se eu sou jogador de profissional, eu ia fazer exatamente isso. Todo dia ia treinar 50 pênaltis batendo no alto. Com a bola molhada, no dia da chuva, sem chuva. Porque se eu fosse bater pênalti, o goleiro não ia pegar. É um canhão no alto. O goleiro não consegue pular na bola, porque ele tem que tirar o corpo dele para ir lá no em cima. Não tem condição, porque ele não dá para correr e pular. É gol sempre. Só que o Canóbio bateu forte embaixo. O goleiro para um lado, a bola para o outro. Aí assim, agora faltam 40 minutos para a gente fazer um gol. Que ainda tem os acréscimos, né? Aí, tem 40 minutos para fazer outro gol e a gente ficar aliviado e não tomar um gol. Aí vai, tenta daqui, tenta dali. O Lúcio, aí você vê como é que o Lúcio tem que jogar. Porque o Lúcio, ele pensa muito mais rápido que o resto do time, mas ele tem que se entrosar com o time. Para quando ele tocar a bola, o nego já sabe que ele vai tocar, já está correndo. Para poder pegar a bola, e a bola fica longa para os caras. Porque ele pensa muito rápido. Ele é um cara bom, quer dizer, ele é um meio de criação. E aparece para chutar também. Então, eu espero que o Renato tenha visto. A gente joga agora contra o Corinthians à noite, sábado. Que o Lúcio comece jogando. Deixa o Lúcio começar jogando. A gente precisa de um cara que crie. Jogo com 3 volantes é um jogo que nem foi contra o Borussia e foi contra o Inter de Milão. É um jogo que ninguém espera, a gente não conhece, eles não conhecem a gente arma um time para ganhar. A gente tinha um Arias que era rápido para burro pelo lado, treinado, bom de bola pra cacete, jogando o máximo que ele podia naquela época.
há 4 meses atrás, agora não está jogando nada lá no Wolf. Mas era diferente. Hoje a gente está com um cara jogando que nem o Arias. Eu vou dizer uma coisa que eu acho com sinceridade. Eu experimentaria esse Santiago Moreno, porque esse camarada joga muito parecido com o Arias. Só que ele não caiu nas graças do Renato ainda, nem ele, nem o Riquelme, nem o John Kennedy, nem o Lescano, nem o La Vega, né? Ele pode ser o quinto a ficar de fora. Então, esse camarada, os jogos que eu vi dele, as jogadas dele são muito parecidas, e tem mais, ele tem uma precisão muito grande centrando bola, que era uma das marcas registradas do Arias. Mas mais importante, chegou na hora, vai chegar a 40 minutos, o negócio vai ficar bravo. Aí o Canóbio acertou um centro e o Thiago Silva cabeceou bem pra caramba. O Thiago Silva foi o rei ontem, acertou tudo. Eu acho que o Thiago, no canal do Vilela, o Resenha Tricolor 1902, o Vilela falou um negócio muito certo. Ele pegou lá o SofaScore do melhor jogador nosso ontem, em termos de produtividade, o Guga. E nego só acha que é bom quando o cara faz um centro, faz um gol. Ele mostrou, o Guga ganhou, só teve dois lugares onde o Guga ganhou uma e perdeu a outra, no ataque. Todas as bolas que ele defendeu, ele tomou. Ele não levou um drible. Ele levou falta, não fez. Os números do Guga foram espetaculares. Agora, o rei do jogo ontem foi o Thiago Silva. Comandou o time. Foi o cara que mais chutou para gol. Você vê que tem algo errado no Fluminense. É isso que eu estou falando. Tem algo errado no Fluminense. Quando o cara que mais chutou a gol, mais tentou o gol, foi o Thiago Silva, que é zagueiro. E outra coisa, o Everaldo se mexe bem pra caramba. Agora, ele não recebeu uma única bola para concluir. A função dele é concluir. É que nem o Cano. Só que o Everaldo consegue fazer mais coisas que o Cano não consegue. O Cano só precisa que a bola pingue na frente dele para ele dar um bico para gol. E normalmente ele guarda. Agora, se a gente não acontece isso, aí o pessoal vem malhar o Everaldo. Vem malhar o Cano. Porra, a bola tem que chegar no cara para você poder malhar o cara. Às vezes 3 bolas aqui, o cara furou numa, mandou 2 bicos para cima, perdeu um gol feito. Aí você malha. Agora, quando você joga quase 90 minutos e você não recebe uma única bola para finalizar, e a tua função é finalizar, mostra que o time tem problemas. Pô. Tem jogador para fazer isso? Claro que tem. Claro que tem. E ontem a gente teve um primeiro tempo infeliz do Canóbio, um primeiro tempo não tão infeliz do Serna e um segundo tempo muito infeliz do Serna. E o Canóbio subiu. Aí, pô, fica muito difícil. Ninguém vai jogar bem todo jogo. Então isso precisa ser treinado, bem treinado. Fora disso, o Fluminense se classificou, eu acho que vai pegar o Botafogo. Não só acho, eu torço. Eu prefiro pegar o Botafogo do que pegar o Vasco. Primeiro porque o Botafogo pode estar brigando por um título em dezembro, porque o jogo é em dezembro. A semifinal é em dezembro. E a final é na véspera do Natal. Então, eu não sei nem se a final vai ser na véspera do Natal, ou se vai ser no ano que vem. Então o Botafogo pode estar brigando por título, aí de repente vai entrar com aquela, vamos poupar. O Vasco não vai estar brigando por nada. Mas de qualquer maneira eu prefiro o Botafogo. O Botafogo é um time mais previsível do que o Vasco. E na outra final, no outro lado, eu acho que vai dar Cruzeiro, embora o Corinthians pegou uma galinha morta agora nessas quartas de final, pegou um time que está brigando para subir de novo, que é o Atlético Paranaense. Os caras foram nos 2 jogos poupando o jogador. Ontem foi com o time tudo reserva. Então, o Corinthians vai, mas acho que o Corinthians não encara o Cruzeiro, não. Para ser sincero, acho que o Corinthians não encara nem o Cruzeiro, nem o Atlético Mineiro. Mas é um time copeiro, né? E tem como é que é o nome do técnico, rapaz? O Lorival. O Lorival também é um técnico copeiro. E o Renato continua fazendo os números dele. O time não se apresenta mal, não se apresenta bem. Ontem o time teve vontade, mas na parte que diz respeito ao que o time criar, essas coisas, não criou. Ele vai começar a criar na hora que ele botar na cabeça que, olha, eu tenho que jogar com um meio de criação. Eu não posso abrir mão do meio de criação. Aí ele vai começar a treinar com o Lúcio, porque o Ganso caiu na desgraça com ele. O Ganso não... Tem 2 coisas que a gente pode chamar. Uma, que o Ganso torce pro time. Na hora do gol do Thiago Silva, na imagem por baixo, o Ganso está apoiado na placa de
de propaganda, quando a bola entra, o Ganso pula aquela placa e vai correr para abraçar o Thiago Silva. Isso mostra que o cara está torcendo, o cara não está dando uma de migué, nem está sendo um canalhão, não. Agora, o Renato não quer o Ganso. O Renato tirou o Ganso, acabou. Como o Mano fez com o Marcelo e com o Felipe Melo. É meio duro falar isso, mas é verdade. Fala, gente. Próximo vídeo agora já está certo. As 4 SAFs e a nossa. 5 SAFs de clubes que devem mais de 600 milhões de reais. Infelizmente não dará certo. Porque você não tem receita maior do que despesa. Porque, foi como eu falei no primeiro vídeo da trilogia, o clube associativo, ele pode pagar as dívidas, mas não precisa ter lucro. A SAF precisa. E essa SAF proposta para a gente é cheia de gatilho para ferrar a gente. Mas isso a gente vai conversar na hora que for falar da nossa SAF. Falou? Saudações tricolores. Um bom início de final de semana que começa amanhã. E sábado o Fluminense deu um cacete no Corinthians que seria bom pra gente.